Na Band FM, quem ama não esquece. É possível o raio cair 2 vezes no mesmo lugar? Será possível que a história pode se repetir e sempre com finais que não são aqueles tão sonhados, o tal do final feliz? Olha, eu tinha esperança de ser feliz um dia, mas o meu erro foi deixar isso na mão de outra pessoa. Para começar, a minha criação foi diferente das tradicionais. Desde os meus 3 meses de vida, eu fui criada pela minha tia, porque a minha mãe sempre teve problemas de saúde graves. Eu fui crescendo e sempre fui uma menina que gostava de estudar, gostava de ter amigos, me divertir, e essa minha tia sempre confiou muito em mim. Eu ainda era muito jovem quando eu me envolvi. Quando tive a minha primeira relação com um homem, eu não tinha nem muita noção de cuidados básicos de prevenção. Naquela idade, os hormônios, a flor da pele, pouca informação, eu me entreguei a um rapaz. E depois de um tempo eu descobri a minha primeira gravidez. Era só eu, minha mãe e a minha tia. E eu fiquei desesperada com a reação delas, que claro, não foi das melhores. Principalmente da minha tia, que confiou tanto em mim. Ela ficou tão decepcionada e mesmo me dando uma bronca daquelas, ela simplesmente me acolheu e me incentivou a terminar os estudos, mesmo que isso fosse muito difícil. E o pai? Bom, ele não quis nem saber. Que surpresa, né? Ele falava que era mentira minha, que não era ele o pai e outras coisas horríveis também. Eu admito que eu nem conhecia ele muito bem, mas eu nunca esperaria isso de um ser humano, nunca. Eu fui rejeitada de todas as formas. Eu tinha sido só uma aventura de uma noite e por muito tempo me sentia a pior pessoa desse mundo. Foram meses de angústia sem saber o que fazer. Mas aí quando meu filho nasceu, eu senti como se eu tivesse completa. E foi uma sensação única, uma sensação muito boa. Eu ainda segui estudando, arranjei depois um trabalho. E o meu mundo era isso. Eu e o meu filho. Na verdade era 100% meu filho. Só depois de alguns anos que eu fui conseguir me abrir para o amor, quando uma amiga me apresentou o Danilo. Ele era um cara charmoso, mas eu fui sincera logo de cara. Eu falei que eu era mãe. Eu contei para ele. Eu pensei que ele podia reagir mal. Que nada. Eu me surpreendi porque ele também já era pai. A única diferença era que a criança não morava com ele, mas ele me disse que cumpria todas as obrigações e todo o papel de pai. Por conta dessa coincidência, a gente acabou se aproximando mais e mais, e aí as coisas foram acontecendo. Quando eu vi, ele já queria me levar para conhecer a família dele. Eu fiquei meio assustada com isso, porque eu não sabia se era a hora certa para isso acontecer, sabe? Olha, eu acredito que tá mais do que na hora, Lê. Eu tenho certeza que a gente tá mais do que pronto pra dar esse passo. Ai, Danilo, eu não sei não, viu? Eu tenho medo, sabe, deles não gostarem de mim, ou sei lá, de não irem com a minha cara. Imagina. Vão pensar que é muito cedo, você não acha, não? Não acho. Mas olha aqui, quer saber? Eu não tô nem aí pro que vão pensar, porque nada nesse mundo vai atrapalhar a gente, Leandra. Eu tenho certeza absoluta disso. E quer saber? O Danilo tinha razão. Eu tinha esse medo da opinião dos outros porque eu sempre fui julgada de várias formas, mas eu nunca parei para pensar na minha felicidade. E é isso, a minha felicidade só dependia de mim, que no fundo ninguém tinha direito de falar nada, né? O Danilo era especial, cuidadoso com quem ele amava e tratava meu filho também muito bem, como se fosse o filho dele, na verdade. Nós esperamos um tempinho para firmar a mesma relação e aí eu fui conhecer a família dele. Ele ficou todo animado e eu confesso que eu também fiquei. Entramos pela porta da frente e o Dan não soltou a minha mão. A verdade é que nós parecíamos 2 adolescentes com frio na barriga.
Mas quando eu olhei para o sofá, esse friozinho gostoso passou. E eu fui tomada por um certo desespero. O meu coração apertou, porque não dava para acreditar. Eu estava cara a cara com o pai do meu filho. Ali, bem à vontade. Eu fiquei completamente desnorteada e saí correndo. Ele percebeu quem eu era e também ficou em choque. O Danilo, coitado, naquela situação sem entender o que estava acontecendo, foi correndo atrás de mim e eu comecei a tentar explicar aos prantos. E ele disse que nunca soube que o irmão tinha engravidado alguém. E que nunca associou o nome que eu falava do pai do meu filho ao irmão dele. Eu não estava acreditando naquilo. Eu estava perplexa. Nunca imaginei uma coisa dessas. Parecia mesmo cena de novela. Foi uma surpresa para todo mundo. Depois desse dia tudo mudou. Tudo, pelo menos para mim. Esse fato acabou abalando demais a nossa relação. O Danilo jurava que queria continuar comigo. Falava até em assumir o sobrinho como filho, porque o irmão dele continuou o mesmo irresponsável de sempre. Mas eu só sabia chorar. Por quê, meu Deus? Por que logo agora que eu estava sendo feliz de verdade? Por quê? Além de tudo, eu tinha um medo maluco, sabe? Que ele me abandonasse como o irmão dele fez. Mas o Danilo estava disposto a lutar por nós e queria que eu pensasse melhor para escolher o que eu ia querer da minha vida daqui para frente. Eu me afastei por um tempo. Só que aí a saudade pegou muito forte. Ele também não parava de me mandar mensagem dizendo que estava disposto a passar por tudo e que ele era diferente. Eu confiei. Eu confiei e eu decidi recomeçar. Foram 7 meses juntos namorando. Construímos mesmo uma relação de amizade, de companheirismo. E ele era um amor. Diferente de qualquer outro homem. Com ele eu tive a certeza que eu poderia ser feliz de verdade. As coisas iam tão bem que decidimos até morar juntos. Pode parecer rápido, mas a gente tinha certeza que tudo daria certo. Depois de um ano morando juntos, sem planejar e por descuido também, eu acabei engravidando do nosso primeiro filho. Mesmo sem a gente ter feito nenhum plano, nós ficamos muito felizes com isso. Ter um filho era uma alegria. E dessa vez, eu sabia que tudo ia ser diferente. Seria uma gravidez feliz. Foram 9 meses de uma gestação tranquila, saudável e de uma certeza que eu estava vivendo o melhor momento da minha vida. O nosso David nasceu. E o Danilo se mostrou um paizão, sabe? Mas isso também não era surpresa nenhuma, né? Ele sempre foi assim. Os meses iam passando e tudo ia super bem. Só que aí, tudo virou de cabeça para baixo quando eu precisei deixar a maternidade um pouco de lado para cuidar da minha mãe. Como eu disse, ela sempre teve uma saúde meio frágil, mas dessa vez as coisas tinham piorado muito e eu precisei trazer ela para morar comigo. Só assim eu daria conta de olhar os meus filhos e cuidar da minha mãe também. Nessa época eu deixei de ser a Leandra, que se arrumava, que cuidava tão bem da casa, que dedicava todo o tempo do mundo para o marido e para os filhos. Eu só conseguia mesmo era dar conta do meu filho recém-nascido e da minha mãe, só isso. Com isso, a minha relação com o Danilo começou a entrar em crise. Ele achava que eu tinha deixado o casamento de lado, mas ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Para mim era só uma fase, era um momento difícil, só que ao invés de conversar, ele só se afastava. Isso me incomodava porque parecia que só eu me esforçava para ter a minha casa em pé. Leandra, não tô me afastando coisa nenhuma. Você que simplesmente se esqueceu da gente. Não. Parece que da noite pro dia eu deixei de ser amado. Não, Danilo, não fala besteira. Verdade. Eu não tenho como equilibrar tudo, amor. Eu sou uma mulher só. Eu confio em você a ponto de saber que, independente de tudo, a gente vai continuar junto. Sabe o que é? Você acha que só porque eu passei por cima da sua história com o seu irmão, eu preciso aceitar tudo? É isso? Você só pode estar brincando comigo, né? Escuta aqui. Eu vou repetir mais uma vez. Eu fiquei com você porque eu te amo.
Mas se for pra ser assim, eu não sei se eu vou suportar, sabe? Eu não sei se eu aguento. Eu me sinto desvalorizado, Lê. É isso, desvalorizado. Era muito insensível da parte dele. Muito. Parecia que eu estava fazendo tudo aquilo de propósito. E eu fiquei muito chateada por ele não entender que o dia a dia estava difícil para mim. Eu em casa, cuidando das crianças como cuidava da minha mãe e ainda passando por uma crise daquelas no casamento. Eu sabia que o Danilo estava frustrado com a nossa vida e conforme o tempo passava, a relação de homem e mulher ia esfriando mais e mais. Ele passou a voltar cada vez mais tarde do trabalho e dizia que estava dando duro para as contas ficarem em dia. Eu cheguei a pensar em separação. Pensei sim. Mas no meio de todo o caos, as crianças precisavam de atenção também. E eu também não ia conseguir enfrentar uma separação nesse momento. Foi bem aí que a minha mãe piorou. Ela teve um princípio de infarto e foi internada no CTI do hospital de uma cidade vizinha. Naquele dia, óbvio, eu fiquei o tempo todo ao lado dela. Eu não conseguia nem comer. Foram horas e horas em pé só para ficar acompanhando as notícias dela. E como o Danilo estava trabalhando, os meus filhos ficaram com a minha tia. Eu estava angustiada, muito angustiada. Já era tarde e o Danilo não ajudava. Ele ligava de hora em hora perguntando quando que eu ia voltar para casa. Como não tinha mais nada que eu pudesse fazer ali no hospital, eu acabei voltando. Eu fui para casa da minha tia para tomar um banho, para descansar, para ver os meus filhos e depois voltar para o hospital. Mas quando eu deitei um pouco, a minha cabeça girava, sabe? Eu não estava em paz. Eu queria aproveitar que ele estaria sozinho em casa e eu queria conversar a sós com meu marido, só eu e ele. Eu queria o apoio dele. Queria ficar bem com ele. Então, como era pertinho, eu fui em casa. E quando eu entrei, eu vi uma cena. Eu vi uma cena que eu jamais vou esquecer. O meu marido, o Danilo, estava com outra mulher. Na nossa casa. Na nossa cama. Na hora eu gritei. Eu gritei tão alto para acordar aqueles dois que estavam dormindo na maior paz. Ele, claro, né, ficou todo desesperado. Acho que pensou até que era um pesadelo a hora que me viu, mas não era. Não era. Não era mesmo. Leandra, calma. Olha aqui. Você se acalma agora. Olha, eu vou te explicar tudo. Só deixa ela ir embora. Eu vou te contar tudo, mas com calma. Você ainda tá preocupado com essa mulher, Danilo, é isso? A minha mãe tá morrendo no hospital e você tá me traindo na minha própria casa. Você perdeu a noção, é isso? Olha aqui, calma. Eu fui um babaca, eu sei. Eu me deixei levar, mas eu nunca tinha te traído antes. Eu juro pra você. Mas eu posso conversar e a gente vai consertar isso. Eu posso melhorar como homem, sabe? Eu posso ser melhor. Eu não quis escutar mais nada. Eu virei as costas e mesmo assim ele veio correndo atrás de mim. Eu saí correndo, chorando, porque o meu mundo estava desabando. E eu nem sei se eu teria forças para enfrentar tudo. A minha mãe precisava de mim naquele momento, então eu passei a noite me acabando de chorar. Mas no outro dia eu estava lá, firme. Fui para o hospital confiante que pelo menos ela ia sair dessa. Só que aí, naquela tarde mesmo, eu tive a pior notícia da minha vida. A minha mãe, ela tinha me deixado. A minha mãe tinha partido. Eu fiquei sem chão, sabe? Eu fiquei sem saber o que fazer, para onde ir. Tava tudo uma bagunça. E só de pensar que umas horas antes eu tinha visto meu marido, que dizia me amar tanto, com outra, e agora isso. Agora minha mãe. Eu nem sei como. Mas Deus me deu forças para cuidar daquela parte toda do velório. E o enterro também. O Danilo tentou ajudar, se mostrou prestativo, mas eu sabia que aquilo era sentimento de culpa, era só isso.
Depois de tudo, eu fui para casa pensando no que seria da minha família agora. 2 filhos, sem ter para onde ir, um casamento fracassado. Eu preferi esperar alguns dias até tomar a melhor decisão e não assustar os meus filhos também. Eu não queria atrapalhar a vida da minha tia, então eu decidi ficar na minha casa, mesmo com tudo que tinha acontecido. Justo ele, né? Justo ele que jurava que nunca ia me decepcionar, que seria diferente até do próprio irmão irresponsável. Que nada. Eles eram farinha do mesmo saco. Eu estava me ajeitando para sair daquela casa o quanto antes, mas eu não contava que mesmo antes de tudo acontecer, eu já estava esperando mais um filho do Danilo. Meu Deus. Ah, meu Deus, justo agora que eu queria me separar, eu descubro uma gravidez. Eu me vi sem opção. Como é que ia gerar uma criança, cuidar de outras 2 sem saber se teria comida para pôr na mesa? Eu não tinha emprego, não tinha nada. E assim, por medo, eu continuei naquela casa pelos meus filhos. Eu passei os meses todos distante dele. Até separado a gente dormia, eu tava me planejando. Eu queria que tudo fosse terminado com calma para não traumatizar as crianças também. Quando o nosso menino mais novo completou 1 mês de vida, eu fui levar ele ao pediatra e o Danilo ficou de levar os nossos outros pequenos para a escola. Quando eu cheguei em casa, ele tinha agido na raiva, no egoísmo e aproveitou que todos estavam fora, pegou todas as coisas dele e foi morar com a outra. Me abandonou com 3 filhos pequenos, sem absolutamente nada. Nem se despediu das crianças. Ele era o único que trabalhava, porque eu tinha largado o emprego para cuidar das crianças e cuidar da minha mãe. Na época eu recebia um dinheirinho que a minha mãe me deixou e isso me ajudou. Mas até eu arranjar o emprego, eu passei fome com as crianças, muita necessidade. E ele simplesmente deu as costas para isso, do jeitinho que o irmão dele fez comigo antes. Ele simplesmente fingiu que ele não tinha nada a ver com as responsabilidades dele. Ele fugiu. Depois de tudo isso, eu fiquei, claro, traumatizada, com relacionamentos. Eu não quis mais saber de ninguém, apenas dos meus 3 meninos. E até hoje eu sigo assim. Eu consegui me reerguer na vida. Eu tenho um trabalho, eu tenho minha casa, eu pago as minhas contas e eu cuido com o maior amor do mundo dos meus 3 filhos. Pedro, Davi e o David. Já faltou muito. Já faltou muito para eles. Mas hoje, graças a Deus, não falta mais nada. Eles são minhas maiores riquezas. Minha vida se resume aos 3. Os 3 homens da minha vida. E é por eles que eu vivo e eu sou feliz assim. Bem desse jeitinho. Eu procuro viver um dia de cada vez, tentando processar tudo o que aconteceu, Tendo calma, porque dói. E como dói. Mas tenho certeza que eu vou superar esses dias tão difíceis. Que eu vou recomeçar, porque perder um amor não é o fim da capacidade de amar. É apenas o recomeço de novas possibilidades. E eu estou enxergando todas elas, com o amor que eu sinto pelos meus filhos.